Que bom que tu vieste, que bom que você veio. Esta é a casa de todos, a família de Deus, e nós estamos juntos para celebrar o seu amor, a sua palavra, a sua vida em nós. Amém? E hoje continuamos esta série que começamos no domingo passado, que tem como foco a igreja e também sermos discípulos. Então vamos relembrar, somos igreja ao domingo, é isso? Somos igreja ao sábado. Somos igreja à quarta-feira, porque há culto de oração às 20h30 lá na Boa Vista, com ar-condicionado natural, à espera de todos. Venha nesta próxima quarta. Somos igreja à segunda-feira. Quem é que gosta aqui de segundas-feiras? Amanhã conseguimos dizer graças a Deus porque é segunda-feira. Pois é, talvez seja o dia mais desafiador para a maioria aqui. Mas a nossa visão sobre a vida, sobre o propósito de Deus como discípulos, é que somos igreja, somos discípulos todos os dias. Alguns aqui gostam mais da sexta-feira, eu não sei porquê. E quem trabalha de sábado, gostam do sábado. Mas eu proponho que aprendamos a amar todos os dias, pelos seus encantos, pelos seus desafios, porque somos discípulos, igreja do Senhor Jesus, todos os dias. Nós lemos este texto, que é um dos textos fundadores da igreja, Atos capítulo 2, versos 42 a 47, e nós vamos continuar, então, a nossa exposição do texto, que nos dá esse primeiro retrato, essa fotografia de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Queremos ser crentes, discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo. E é esta a fotografia que nós precisamos repetir. Então vamos aprender juntos, verso 42, depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, na forma de poder, de capacitação para o testemunho do Evangelho. O poder é dado não para que os homens sejam poderosos por si mesmos, mas capacitados para anunciar, para demonstrar o Evangelho de Cristo. Pedro se levanta, prega para uma multidão e 3.000 pessoas juntam-se aos 120 que haviam sido reunidos no cenáculo, onde tudo começou e onde a igreja de Cristo vai ter o seu primeiro episódio. E agora, fruto da pregação, 3.120 pessoas, homens, mulheres, jovens, estão reunidos para este novo momento da história da igreja, tal como o Senhor Jesus havia dado como missão. Então, lemos em Atos 2, 42 a 47. E perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um
necessitasse. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração e simplicidade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém. Até aqui a leitura que nós acabamos de fazer juntos. E o verso 46 nos lembra: todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos. Todos os dias. Esta igreja que não é ao domingo, que não é à quarta-feira, é a igreja de todos os dias. E esta é a nossa visão para que a nossa perspectiva sobre o calendário e a agenda e o compromisso que temos com Cristo, ele seja assim, todos os dias como igreja do Senhor Jesus. Nós vimos juntos como na primeira parte do texto, que uma igreja cheia do Espírito Santo pratica, então, o que é ser igreja de Cristo. Esta primeira qualidade que nós vimos juntos no domingo passado. E esta igreja de Jerusalém conjugava a doutrina, vida, o credo, a conduta, a palavra e o poder, e a qualidade e também a quantidade, tudo isso como marcas, como qualidades desta igreja, que não era de Pedro, não era de nenhum dos apóstolos, era a igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus. Uma segunda marca que nós vimos, uma segunda qualidade, era a doutrina apostólica. Ou seja, esta igreja tinha a palavra de Deus como a centralidade, que naquele momento histórico era transmitida por via oral. Então, o ensino dos apóstolos era comunicado oralmente aos demais, e era este o veículo que fazia com que a palavra viva de Deus, aplicada pelo Espírito, gerasse vida, transformação, conversão. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, que é fruto daquilo que Deus nos deu através destes homens fiéis que, debaixo do Espírito Santo, escreveram os textos que nós temos e que são de absoluta confiança. Esta palavra oral é escrita e ela serve de base ao ensino, à prática e à vida da igreja. Amém? Então, a autoridade apostólica que é seguida não se baseia na tradição, na sucessão de bispos, até porque nós não temos a função de bispo como um cargo no Novo Testamento. Nós temos essa função associada ao pastorado feito por homens separados por Deus. E a sucessão apostólica, ela vem pela doutrina, pela palavra de Deus, que dá expressão oral, é escrita e é continuada na vida da igreja depois do primeiro século, segundo século e os pais da igreja. Ou seja, nós somos herdeiros da tradição apostólica pela palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo, e por sermos continuidade do Novo Testamento, do ensino dos apóstolos. Então estas são as duas qualidades que vimos no domingo passado e que servem de base ao primeiro verso, o verso 42 que nós lemos. E agora
hoje, na continuação, nós vamos falar da unidade na diversidade. O segundo maior milagre, o primeiro foi a descida do Espírito Santo e o poder de Deus que capacita a igreja. E o segundo grande milagre é que estes 3.120, eles têm agora unidade. Isto porquê? Porque nós humanos gostamos da pluralidade, gostamos do protagonismo, gostamos de ter cada um as nossas próprias ideias. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos esse tempo em que o indivíduo é que prevalece sobre a coletividade, sobre o bem comum. É o triunfo do individualismo. E a Igreja do Senhor Jesus tem como qualidade esta unidade que nós vemos no texto. Unânimes, como um só. Eles estão juntos. Significa que eles tinham as mesmas preferências de comida? Não. Significa que eles eram todos do Benfica? Não. Com certeza que não. Significa que naquilo que é da vida e da morte, aquilo que é essencial, aquilo que é o legado do Evangelho, a unidade é o único caminho. Estamos juntos, não a seguir a ideia do pastor ou o que o presbitério decide, mas sim Cristo. Estamos juntos, unidos em Cristo, como um só. Isso é o Evangelho. Isso é ter em comum. Isto é comunhão. Então, o primeiro tema aqui do nosso texto é esta unidade que gera uma comunhão amorosa. E nós lemos que esta comunhão, ela tem cores, ela tem cheiro, ela tem flores, ela tem generosidade. Esta unidade em Cristo faz com que os irmãos que estão melhor, mais supridos, se preocupem com aqueles que não têm. Isto significa que há braços abertos de hospitalidade para repartir. Há olhos bem abertos para ver o outro, para oferecer o espaço da hospitalidade e receber quem chega. Como um irmão, como uma irmã. Não como um estrangeiro, não como um forasteiro, não como um africano, não como um sul-americano, não como um europeu, não como um norte-americano, mas como um irmão e como uma irmã em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a comunidade que nasce e que tem a qualidade desta vida em comum, em que a coerência, o fazermos aquilo que nós dizemos, se traduz em ação prática, em importar-se com o outro, em não sermos indiferentes, que este é o maior mal do século XXI, a indiferença. O indivíduo é celebrado, a vontade que prevalece, e o que é a consequência disso é a indiferença. Dói mais a indiferença do que às vezes qualquer outra coisa. É não importar-se. E a comunidade daqueles que foram salvos por Cristo, resgatados, chamados
ao seu corpo, à sua igreja, enxertados na videira da revelação dos propósitos de Deus, o novo Israel de Deus, eles têm esta qualidade de praticar a comunhão em que o amor é essa marca. O amor está presente. E alguém vai dizer, mas o amor, falar do amor é algo banal. É praticar o amor, são os gestos de amor que verdadeiramente qualificam o que é amor. Porque falar de amor é muito fácil. Agora vivê-lo, os casais aqui sabem muito bem o desafio de amar ao longo da vida, nas etapas em que as coisas são mais difíceis. Quando, às vezes, a gente fica com vontade de ter um dia de intervalo do casamento. Já aconteceu com alguém aqui? Ou foi só comigo? O amor, ele é um sentimento, inicialmente, mas depois o amor é uma decisão. É a decisão, é o compromisso de permanecer e de trabalhar em conjunto aquilo que nos desafia. E Deus usa a Flávia como o principal instrumento na minha vida há mais de 30 anos. E eu sou muito agradecido a Deus por isso. O amor, ele vive-se. O amor, ele é sacrificial. Ele não precisa de um motivo para servir. E é isto que a igreja ilustra. Do poder do Evangelho que gera a capacidade de amar e de ir além daquilo que é esperado. Ir além daquilo que se espera. É esse o amor que é um amor de entrega. Um amor que serve. Um amor que não está preocupado se alguém está a ver ou não. Se vai haver um elogio, uma recompensa. Pois é, casais, isto não é fácil, pois não? Ninguém é de ferro. E se no casamento é sempre o mesmo que cede, é sempre o mesmo que vai lá e faz o que é mais complicado, não há mutualidade, não há o conjunto, chega uma hora que a porca torce o rabo. Chega um momento em que há sinais. Haverão sinais. Mas o amor é este compromisso, é esta decisão diária, renovada de buscar forças, recursos em Deus para fazermos algo mais. Mais do que é esperado, mais do que é o combinado. Isso é amor. E o amor, ele verifica-se na prática. E era assim nesta comunidade, lá em Jerusalém, formada por pessoas vindas do mundo inteiro da época, que praticava esta comunhão amorosa e que mostrava Cristo como centro da igreja. A comunhão daqueles dados por Cristo para serem uns aos outros o que Ele foi para eles, para que juntos possam ser para o mundo uma demonstração dessa nova humanidade que Ele morreu e vive para tornar possível. Esta definição de igreja, ela tem os elementos que mostram que a comunhão, o ter em comum, o participar, o nos misturarmos naquilo que tem a ver com o centro que é Cristo e o Evangelho, nós somos generosos. Nós temos um olhar de graça. Nós buscamos ir além daquilo que é nossa obrigação. E quando a igreja vive assim, não há dificuldade em achar voluntários para fazer algumas coisas que dão trabalho.
todos os domingos e outros dias da semana, porque nós nos oferecemos para colaborar, para participar, para usar os nossos dons, os nossos recursos, para que a Igreja de Cristo, ela demonstre o poder do Evangelho. Mas isso é decisão, isso é compromisso, isso é todos os dias. E o texto nos fala sobre essa dimensão de compartilhar, ter em comum. Ou seja, os bens estão incluídos nesta forma como a igreja que Lucas retrata, Lucas descreve a prática daqueles primeiros irmãos, e era assim que eles viviam o Evangelho generosamente. E hoje em dia, há pessoas muito preocupadas porque dizem que isso é comunismo. Se existiu alguma vez algum comunismo no mundo, porque, na verdade, o comunismo ele nunca foi verdadeiramente implementado, porque sempre todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Ou seja, não existe, em teoria, o que é o conceito. Ele é impossível humanamente. Agora, o que a igreja cristã primitiva vive é o ter plenamente em comum. E fazer isso por Cristo. Não por qualquer outra motivação. Não como uma ideologia. Mas porque o Evangelho tocava os corações e a forma de expressar obediência e generosidade era repartir com quem precisava de apoio. E aqui há um contexto particular que nós só vamos compreender quando entendemos Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que tinha pouca produtividade em termos de bens, de recursos, estava fora das rotas do comércio da época, ou seja, era uma cidade que não tinha tanta capacidade produtiva. E estes irmãos que se reúnem para fazer parte desta primeira igreja de Jerusalém, a maioria vieram de todas as partes do Império Romano. Estavam no Pentecostes para celebrar a festa judaica. E quando eles experimentam o poder de Deus na descida do Espírito Santo, respondem à pregação de Pedro e têm, assim, esse início e conexão com a Igreja de Cristo, eles permanecem em Jerusalém. Mas não era o lugar deles. Não era a origem, a cidade onde moravam, a região do Império Romano onde eles moravam. E eles permanecem porque eles estão comprometidos em fundamentar as suas vidas com a transformação que o Evangelho provocou. Então imaginem o que representava milhares de pessoas que permaneceram, mas trouxeram recursos para estar em Jerusalém aquelas semanas, que eram as semanas da festa de celebração do Pentecostes. E não havia, como há hoje, transferências bancárias e a possibilidade de fazer-se empréstimos. Não era assim que funcionava. Então há um primeiro movimento que tem a ver com o que é gerado a partir da permanência daqueles que ficam em Jerusalém, porque a nova fé que receberam transformou as suas vidas e eles precisavam saber mais, compreender mais e ser preparados para voltar depois para os seus lugares de origem. Naquela figura que eu usei, que é documentário de John Stott,
há um jardim de infância, um berçário, que é a igreja composta por estas 3.000 pessoas que se juntam aos 120 que já caminhavam com o Senhor Jesus. Então eles precisavam receber o ensino do Evangelho, com os apóstolos, ter a compreensão de como seriam as suas vidas, a partir daquele momento no que o Evangelho transformava. E em boa parte, esta necessidade vai gerar uma espécie de cotização, uma espécie de repartir recursos entre os irmãos. Aqueles que tinham mais, olham os irmãos que estavam ali, que tinham as suas necessidades, que precisavam de ajuda para permanecer, e Barnabé vai e vende uma propriedade e põe aos pés dos apóstolos, como nos diz o texto, para que fosse usada de forma generosa. E depois, um pouquinho adiante, as viúvas gregas vão receber esse mesmo recurso generoso a partir do que o Evangelho transforma nos corações humanos. E aqui nós entramos num capítulo que normalmente os pastores costumam dizer que a coisa mais difícil de converter aos portugueses é o bolso. Já ouviram isso? O mais difícil da conversão é a carteira. E nós aqui, como os irmãos e irmãs sabem, nós não falamos exaustivamente desse assunto, porque ele é mais um dos temas da vida. E qualquer contribuição é fruto da generosidade e da alegria de quem compreende a bênção que é contribuir. Ninguém aqui contribui por obrigação. É generosidade. É o que o Evangelho vai gerar na vida e da compreensão de que partilhar as despesas e colaborar é algo que é fruto de obediência, mas é uma ação de livre e espontânea compreensão do Evangelho. Ninguém aqui é obrigado. E da mesma maneira os apóstolos, os irmãos e irmãs têm esta compreensão e eles vão repartir com aqueles que têm necessidades. E isso vai ser bênção para que aqueles que vieram de longe pudessem permanecer, mas também aqueles mais pobres, aqueles que necessitavam em alguns momentos desse alívio, desse socorro, pudessem também recebê-lo, tudo de uma forma que os apóstolos supervisionam para que não houvesse abusos. E depois se organizam para ter diáconos que vão tomar conta da mesa que envolve necessidades sociais da igreja. Então, esta é a resposta do Evangelho no coração, que faz com que ter em comum também envolva as necessidades práticas. E como nós lemos aqui neste resumo, o recurso para apoiá-las foi a entreajuda e a cotização voluntária através da contribuição para as despesas comuns. Assim, os crentes em Jerusalém juntaram todos os recursos que tinham com o propósito de permitir que os novos crentes permanecessem em Jerusalém, em vez de terem que retornar às terras de onde vieram. Ou seja, dimensões práticas de seguir a Cristo envolvem generosidade, envolvem repartir, envolvem resistir ao espírito do tempo, que é a indiferença em relação à necessidade do outro, e é comprometer-se, e é perguntar, e é interessar-se, e é orar, mas é também agir e, por vezes, ser parte de alívio, de cotizações, de vaquinhas, em que nos juntamos para
aliviar, para abençoar quem necessita numa situação muito específica. Então isso é também papel da igreja. Ter em comum envolve o espiritual, a partilha da vida, os relacionamentos, mas envolve dimensões práticas em que o socorro, em que compreender a necessidade do outro e fazê-la nossa é obedecer a Cristo. Amém? E o nosso segundo ponto de hoje é a oração fervorosa e o poder de Deus em ação. E agora, na continuidade do nosso texto, nós lemos que este poder, esta presença de Deus na forma diversa com que esse fervor era vivido, vai gerar naqueles que estão à volta, nos vizinhos, nos habitantes de Jerusalém, judeus, não crentes, que não entendiam o Messias como Salvador, diz o texto que eles sentiram espanto, temor, e a igreja torna-se irresistível. E isto é muito interessante. Quando o Evangelho de Cristo é vivido e o temor de Deus é vivido, há como que uma marca, um respeito sagrado, que é o significado da palavra temor. Temor não é medo. Não é aquele medo dos fantasmas. Não é aquele medo das finanças, quando recebemos uma cartinha. Este temor é fruto daquilo que em nossos corações representa essa presença de Deus, o mover de Deus que gera transformação, milagres, gera o sobrenatural. E nós muitas vezes estamos muito acostumados com as dimensões que são muito bonitas, muito especiais e que nós vivemos, elas nos alegram, elas nos edificam, mas nós temos também na vida de um discípulo de Jesus as dimensões sobrenaturais. O poder de Deus que age e faz coisas surpreendentes. Coisas que racionalmente nós não sabemos explicar muito bem. E todos nós temos alguma história que nós, quando contamos esta história para alguém, como um testemunho, parece que falta alguma coisa, porque racionalmente não faz muito sentido. Parece que há algum detalhe, mas para nós faz todo sentido, porque fomos nós que vivenciamos aquele milagre. Aquela resposta de Deus surpreendente, sobrenatural, nas nossas vidas. É ou não é? A dimensão sobrenatural gera um respeito sagrado, um temor, que nós às vezes ficamos com a ideia de que é para quem crê. E também é. Mas é um testemunho irresistível para quem está fora do reino de Deus ainda. Para quem não está na igreja, no corpo de Cristo. Há um temor, uma presença de Deus associada com a santidade de Deus, com a sua manifestação nas diversas formas com que Deus se revela a nós, que pode ser na tempestade, como uma inesperada expressão do seu poder, como trovões que chegam sobre a nossa vida e nos surpreendem e nos abanam e mudam o caminho que estamos a tomar. E isso traz-nos assombro pelo temor da sua presença
e da vontade de fazermos a sua vontade, a nossa vontade alinhada à vontade de Deus, comprometida e submissa à vontade de Deus, mas também Deus nos fala de forma suave, numa voz interior, na expressão daquilo que é belo e é surpreendente e é dócil e vem como um poema. Deus pode e fala de todas as formas às nossas vidas. A maneira como a igreja nasce, como o testemunho reverbera, é amplificado ali em Jerusalém, nas redondezas, onde chega a notícia de que algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. Isto gera temor. Isto gera este senso do luminoso, do sagrado, do que é totalmente outro e representa, reflete quem Deus é e só Deus é. Nenhum homem pode imitar. Nada deste mundo, nenhum poder, nenhum pretenso Deus, nenhuma autoridade, nenhuma força espiritual, mesmo do maligno, nada se compara à presença e à manifestação gloriosa do nosso Deus. E esse temor gera a admiração, gera assombro, gera um ficar qualquer coisa menos indiferente. E é isso que os vizinhos em Jerusalém experimentam. A igreja torna-se irresistível. E aqui é uma marca, é uma qualidade que é sublinhada nesta fotografia e que talvez seja uma das dimensões que nós mais perdemos como igreja ao longo dos séculos. Este sentido de que Deus se manifesta em poder, de forma gloriosa, na vida, nas experiências em que Ele fala a cada pessoa de maneiras diferentes, mas em que tu e eu, nós como igreja, somos este reflexo da santidade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, dos atos de Deus, daquilo que é sobrenatural. E a pergunta que eu quero deixar conosco é: temos experimentado os milagres de Deus na nossa vida? Temos experimentado a sua presença nesta forma, desta maneira em que os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos amigos, a nossa família percebe sinais desta gloriosa manifestação de Deus que gera temor, porque isso está refletido na minha vida, na sua vida. Tanto nas formas do trovão, da tempestade com que Deus muitas vezes vem e nos surpreende e desassossega a nossa vida, como nas formas doces, suaves, como poemas de Deus que nos visitam, que nos tocam. Isso que é gerado em nós é vida, é saúde, é paz, é o Evangelho que é generoso, que reparte, que se preocupa com quem está do lado, que se dispõe a dar o primeiro passo e servir e dizer: estou aqui, como é que eu posso ajudar? É nesta visão em que ter em comum a comunhão, a expressão do Evangelho, também na expressão da oração fervorosa, em que nós cremos no poder de Deus, experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. Tem sido muito bonito às quartas-feiras
ouvir os testemunhos. Nós começámos num ciclo em que havia mais pedidos de oração do que gratidão e respostas às orações. E nas últimas 2 quartas-feiras quase não tivemos mais pedidos, porque as orações todas tinham sido respondidas. Não é? E há ciclos assim que mudam, etapas diferentes da nossa caminhada com Deus. Mas o poder de Deus, quando nós cremos no poder da oração e nos rendemos ao Senhor e entregamos tudo aquilo que só Ele pode cuidar, e com fé vivemos em obediência, Deus nos surpreende. Ele nos visita, Ele responde, e o seu poder se manifesta em nós e atrai quem está à nossa volta. É o irresistível, é esse temor, esse respeito sagrado, esse testemunho que gera curiosidade, gera motivação, gera o querer pedir oração ou buscar um conselho, porque as pessoas veem em nós coerência, veem em nós um pouquinho de Cristo. Não uma religião, não uma vida de fanatismo, não nada que é esquisito, mas a expressão do Evangelho. E isso atrai, e isso comunica esse temor, essa presença de Deus. Deus em ação e o Espírito Santo que realiza milagres. Nós lemos na continuação do livro de Atos como o poder do Evangelho para testemunhar é acompanhado por confirmações de vidas transformadas, de curas, de libertação. E isso acontece da mesma maneira todos os dias em 2026, no mundo inteiro. E acontece em Braga também. E em Portugal. Acontece nas nossas vidas. Mas por que é que nós não contamos mais sobre os milagres de Deus? Os grandes que vêm como uma tempestade, um trovão, e os pequenos que são poemas de Deus, que nos beijam. Por que é que nós guardamos para nós essa alegria de espelhar esse temor desse sagrado amor de Deus que vive em nós? Eu tenho experimentado os milagres de Deus na minha vida? Sim! Tu tens experimentado os milagres de Deus na tua vida? Então vamos repartir. Vamos repartir o que Deus tem feito com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas. E enquanto o nosso amor pela salvação, o nosso reconhecimento porque fomos salvos por Cristo estiver vivo em nós, não haverá falta de entusiasmo para falar do Evangelho de Cristo, para testemunhar do que Ele fez por nós. Enquanto estiver viva essa memória de que eu, sem merecer, a graça de Deus me alcançou, e eu fui salvo por Cristo, e eu não merecia. Enquanto estiver vivo em mim a tão grande salvação e esse tão grande amor de Deus, não faltará entusiasmo para comunicar, para repartir o Evangelho com as pessoas e contar esses milagres que Deus tem feito na minha vida, na sua vida. Amém? Em conclusão, na Igreja de Jerusalém, os irmãos gostam de estar juntos, verso 44, partilham todas as coisas, incluindo os seus bens, verso 45, verso 46, eles apreciam estar no templo, mas também nas casas, à mesa, tomam refeições juntos,
Eles celebram a vida e têm a alegria de experimentar esse partilhar da mesa, das coisas do dia a dia, e não desistem da comunhão. É muito triste quando alguém desiste e procura uma outra igreja porque não quer submeter-se à vida em comum numa comunidade com o compromisso do Evangelho de Cristo. Graças a Deus, porque esta igreja que nasceu em Jerusalém e depois saiu para o mundo inteiro, como o Senhor Jesus havia dito, esta igreja não desistiu de ser um em Cristo Jesus. Não desistiu da comunhão. Não desistiu daquilo que às vezes é desafiador no convivermos juntos, no jeito de cada um, nos que são do Sporting, o leão da tribo de Judá, que prevaleceu. Nós não desistimos porque temos gostos, preferências. Está tudo bem. Vêm aí as eleições no Brasil. Queridos irmãos e irmãs, lição de há 4 anos atrás. Não vamos desistir da família porque alguém tem uma opinião diferente. Não vamos desistir uns dos outros, nem da igreja, até porque aqui ninguém vai indicar voto, nem em quem vai votar, nem em quem não vai votar. Cada discípulo de Jesus, em consciência, depois de examinar as propostas, os candidatos, vai exercer a sua cidadania, vai votar e vai guardar para si essa sua decisão. E está tudo bem. Está tudo bem. E é a diversidade que faz parte da unidade do corpo de Cristo. Mas em Cristo nós somos um. No Evangelho, tu e eu somos um. E nós não desistimos desta unidade em Cristo Jesus, porque é através dela que o Evangelho é comunicado, é espelhado, é assim, prova desse poder de Deus que une homens e mulheres tão diferentes, de todos os lugares, de todas as criações, de classes sociais diferentes, mas em Cristo Jesus, um só, pelo poder do Evangelho, do testemunho e da graça de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.